Oi, gente! Olha só essa. Enquanto o Lula tá lá na Ásia falando de transição verde, aqui no Brasil, o IBAMA libera petróleo na Amazônia. E no meio disso tudo, o governo lança um programa para proteger dados da floresta. Parece até que os algoritmos também querem colonizar a gente, né? Bem-vindos e bem-vindas ao PovCast. Hoje nosso foco é fazer um resumão das notícias mais quentes da semana. A gente vai olhar como o presidente Lula tentou consolidar a imagem do Brasil lá fora. Isso. Ao mesmo tempo em que, aqui dentro, o clima esquentou com tensões bem grandes, né? Envolvendo desenvolvimento, meio ambiente e até a nossa democracia na era digital. Hoje a gente vai tentar entender o que realmente está em jogo nessa história toda. É uma disputa de poder, assim, entre o planeta, a democracia e, claro, o Wi-Fi. Vamos começar então pelos fatos que marcaram esses últimos dias. Primeiro teve a viagem do presidente Lula para a Indonésia. E não foi uma viagem qualquer, né? Lá no meio dos encontros com líderes asiáticos, ele deu uma sinalizada na pré-candidatura para a reeleição em 2026. O movimento com um peso político bem claro, né? Sem dúvida. É um gesto muito calculado, sabe? Para reafirmar o Brasil como um ator relevante no cenário global. Muitos analistas, assim, estão vendo isso como parte de um esforço maior, né? Para posicionar o país como uma potência intermediária. Aquela que consegue conversar tanto com o norte quanto com o sul global, entende? Num mundo que está cada vez mais dividido e precisando de pontes. E essa busca por protagonismo internacional parece que tem um foco bem forte na questão do clima, né? Ainda mais com a COP30 chegando aí lá em Belém. Exatamente. O governo brasileiro tem investido bastante nisso, sabe? Para se manter como referência global nesses temas ambientais, climáticos. A COP30 é vista como palco perfeito para consolidar essa imagem. O problema, claro, é que essa narrativa lá fora acaba esbarrando em umas contradições bem palpáveis aqui dentro do Brasil. E que contradição, hein? Falando nisso, teve a decisão do IBAMA que deu o que falar essa semana. Pois é. No dia 20 de outubro, né, o órgão ambiental deu a licença para a Petrobras, aquela permissão para perfuração marítima no bloco FZA-M59, lá na bacia da Foz do Amazonas, a famosa margem equatorial. A reação foi na hora, né, e bem forte. Ambientalistas, cientistas. A gente viu nomes de peso como Carlos Nobre, por exemplo, mostrando muita preocupação. E politicamente a coisa ficou meio delicada também. A Agência Brasil até noticiou que a ministra Marina Silva falou que foi uma decisão técnica do IBAMA, né? Mas assim, fontes do governo disseram que ela ficou meio isolada na decisão final lá dentro do executivo. Essa aparente falta de sintonia dentro do próprio governo num tema tão sensível assim, isso não deve ter passado batido, imagino. De jeito nenhum. Isso teve eco lá fora na hora. Várias ONGs ambientais, até diplomatas europeus, sabe, mostraram preocupação. Ficaram questionando um pouco a coerência, né, entre o discurso ambicioso do Brasil nos fóruns, como a COP, e essa prática de expandir a fronteira de petróleo em áreas tão sensíveis. Fica aquela dúvida sobre o cumprimento real dos compromissos do Acordo de Paris. De desenvolver a economia e a urgência de conservar o meio ambiente, voltando com tudo. Exatamente. Essa licença, ela meio que expõe as dificuldades, sabe? Os limites do que a gente está chamando de transição energética justa aqui no Brasil. Porque na prática ainda existe uma dependência enorme dos combustíveis fósseis e uma pressão econômica muito forte para continuar explorando esses recursos, né? Fica claro que a política ambiental não é só técnica, é um campo de disputa política pesada mesmo, onde diferentes projetos de país e interesses econômicos batem de frente. E essa batida de frente, essa colisão de interesses, ficou ainda mais clara com outra notícia que estourou na semana. Aquela revelação sobre a influência de grupos de interesse na criação de leis lá no Congresso. Sim, essa foi forte. Uma investigação mostrou que mais de 2.000 projetos de lei que estão tramitando teriam sido, na verdade, escritos ou bastante influenciados por representantes de lobistas, de grupos privados. A gente está falando de setores bem poderosos, né? Agronegócio, indústria farmacêutica, as gigantes de tecnologia, entre outros. Espera aí, quer dizer que, na prática, esses grupos estão escrevendo as regras do jogo que beneficiam eles mesmos, muitas vezes sem passar pelo debate público?
É quase uma legislação paralela, então? Olha, é uma descrição bem precisa, infelizmente. A implicação disso para a democracia representativa é muito séria. Revela uma captura, né, de parte do processo legislativo por interesses privados, contornando os canais normais de discussão, de participação da sociedade. É o que alguns pensadores tipo Boaventura de Souza Santos chamam de colonialismo interno, sabe? O capital usando e moldando as estruturas do Estado para garantir seus próprios interesses, muitas vezes passando por cima do interesse público ou do que a população precisa. Isso só aumenta aquela sensação de que as instituições não representam de verdade a maioria, né? Uma crise de representatividade que parece que não acaba. Exato. E é nesse cenário de crise que começam a ganhar força discussões sobre a necessidade de inovar nas formas de fazer democracia. Aí surgem propostas de mecanismos mais diretos, né? Tipo orçamentos participativos usando a internet, consultas públicas que realmente valham, que tenham que ser seguidas, sabe? Fortalecer conselhos que possam influenciar de verdade as políticas. São tentativas de reconectar o cidadão com as decisões que afetam a vida dele. E por falar em tecnologia e novas formas de lidar com essas questões complexas, o governo apresentou uma iniciativa justamente nessa área, né? Na junção do digital com o ambiental. O programa Redata. Foi lançado por medida provisória a 1318, agora de 2025. O Redata, sim. A proposta é bem ambiciosa, viu? Querem criar um sistema público forte para gerenciar dados ambientais, especialmente aqueles ligados à biodiversidade e aos conhecimentos tradicionais que estão associados a ela. O objetivo que eles declaram é combater um fenômeno que estão chamando de colonialismo digital. Colonialismo digital. O termo é forte mesmo. O que isso quer dizer na prática? Basicamente, se refere à apropriação de dados e conhecimentos locais, sabe? Especialmente de comunidades tradicionais, povos originários, por grandes empresas de tecnologia ou de pesquisa. Muitas vezes isso vem com um discurso de inovação verde, de bioeconomia. Mas essas empresas coletam informações super valiosas, transformam em produtos, patentes, e quase nunca têm um retorno justo para essas comunidades, ou reconhecimento de que aquele saber é delas, do território delas. Entendi. Então o Redata seria uma forma de o Estado tentar garantir que esses dados, esses conhecimentos sejam usados de um jeito mais ético, mais soberano. Essa é a intenção, pelo menos. O programa fala em gestão com participação social, em mecanismos para proteger os conhecimentos tradicionais e busca garantir que o Brasil mantenha o controle sobre informações estratégicas do nosso patrimônio natural. Instituições importantes como a Unicamp, pesquisadores lá da Fiocruz Amazônia, redes internacionais de justiça climática têm apoiado a ideia. O argumento principal é que, hoje em dia, na era da informação, ter soberania sobre os dados ambientais é parte fundamental da soberania nacional mesmo. Então, resumindo a semana, a gente teve o Lula tentando projetar o Brasil lá fora com a bandeira do clima. Isso. Enquanto aqui dentro, a pressão por exploração de petróleo na Amazônia só aumenta. O Congresso fica sob suspeita de ser quase um escritório de lobby. E o governo tenta dar uma resposta na área digital para proteger dados ambientais que são estratégicos. É um cenário bem complexo. É o resumo perfeito desse cabo de guerra que está marcando o Brasil agora. De um lado, o discurso verde, né? A preparação para ser a vitrine ambiental do mundo na COP30. Do outro, a força da economia tradicional, do petróleo, simbolizada por essa licença na margem equatorial e essa captura do processo político por interesses privados. O Brasil parece dividido, sabe? Tentando andar em duas direções opostas ao mesmo tempo. É complicado. E para navegar nesse mar turbulento precisa de muito jogo de cintura política. Como é que fica a oposição nesse cenário? Principalmente a extrema-direita, que foi tão barulhenta nos últimos anos. Olha, a extrema-direita continua numa posição mais defensiva e bem fragmentada, na verdade. Aquelas investigações sobre ataques à democracia, sobre fake news, elas continuam avançando lá no STF, né? Atingindo figuras importantes, gente que financiou. E o TSE também apertou o cerco investigando possíveis fraudes em campanhas digitais, colocando gente como Valdemar Costa Neto, que é presidente de um partido-chave nesse campo, sob os holofotes.
E esses problemas na justiça se refletem numa perda de força política real, na sua opinião? A gente vê sinais claros disso, sim. As derrotas em algumas eleições municipais importantes em 2024, a dificuldade óbvia de conseguir uma liderança única e viável depois que o Bolsonaro ficou inelegível, e até a dificuldade de articular uma oposição que seja consistente e que proponha algo no Congresso. Tudo isso indica um certo enfraquecimento. Claro, eles ainda têm uma base muito mobilizada, barulhenta, principalmente nas redes sociais, né? Mas a capacidade de ditar a agenda do país parece menor do que já foi. E como a base do governo está reagindo a isso tudo? O movimento que a gente vê é uma tentativa clara de ampliar o diálogo, de construir pontes com setores do centro, até da centro-direita mais pragmática, digamos assim. O objetivo é óbvio: garantir uma maioria mais estável no Congresso para conseguir aprovar as pautas que o governo considera prioritárias. E, claro, já ir construindo uma base de apoio mais sólida, pensando lá na frente, na campanha pela reeleição do Lula em 2026. E voltando um pouco àquela questão da representatividade, da influência dos lobbies, essa captura do legislativo não é uma coisa de agora não, né? É um problema meio que estrutural da nossa democracia, que sempre teve dificuldade em se proteger do poder econômico. E quando a gente leva essa discussão para o ambiente digital, aí os desafios ficam ainda maiores. Que tipo de desafios, por exemplo? Além daquela questão básica do acesso à tecnologia, que já deixa muita gente de fora. Exato. O acesso é só o começo. Mesmo quem está conectado enfrenta outras barreiras. Primeiro, tem os algoritmos das grandes plataformas, né? Eles não são neutros. Eles moldam o que a gente vê, como a gente interage, e eles podem tanto calar vozes que discordam, quanto inflar artificialmente certos discursos, muitas vezes reforçando quem já tem poder. Segundo, o ambiente digital acaba repetindo as desigualdades que a gente já vê no mundo real. Como assim? No sentido de que não adianta só ter o acesso, tem que saber usar politicamente, exatamente isso. O sociólogo francês Pierre Bourdieu falava de diferentes tipos de capital, né? Para participar de verdade do debate público, seja online ou não basta ter grana. Precisa ter o que ele chamava de capital simbólico, que é entender os códigos, a linguagem, os assuntos que estão sendo discutidos, e o capital instrumental, que é saber usar as ferramentas, ter acesso a redes de apoio, ter uma educação que te permita analisar informação, formular argumentos. Sem esses capitais, mesmo conectado, a pessoa pode ficar meio que à margem das decisões importantes. Ah, então aquele colonialismo digital que a gente falou antes opera também nesse nível, manipulando a atenção, tirando dados, controlando a narrativa. Sim, total. É uma forma bem atual de colonialismo. A extração não é mais só de minério ou madeira, é também de dados pessoais, de atenção, de padrões de comportamento. O controle vem pela gestão dos algoritmos, pela distribuição direcionada de desinformação, pela criação daquelas bolhas que dificultam o diálogo, sabe? É uma disputa de poder que acontece ali no terreno dos dados, dos cliques, dos compartilhamentos. Mas esse cenário não é só de dominação, né? A gente vê muita gente usando essas mesmas ferramentas para resistir, para se organizar. Ah, com certeza. E isso é super importante. Movimentos sociais, grupos que historicamente foram deixados de lado, eles têm mostrado uma capacidade incrível de usar as ferramentas digitais para furar bloqueios, para construir redes, mobilizar para ações concretas e colocar as pautas deles na mesa. A gente vê isso muito claro com os movimentos indígenas lutando pela demarcação de terras, né? Coletivos de juventude negra pautando educação antirracista, organizações LGBT+, defendendo direitos, visibilidade. Eles ocupam não só as redes, mas também pressionam para participar de espaços de escuta pública, audiências, conselhos, tentando transformar o digital numa ferramenta de emancipação mesmo. É a briga por espaço e por narrativa acontecendo em várias frentes, né? Tanto online quanto offline. E essa disputa toda coloca pra gente umas questões bem cruciais, talvez as mais urgentes para o futuro da democracia no Brasil. Tipo, como é que a gente garante que a participação popular, especialmente a digital, seja de verdade efetiva e não só para inglês ver? Como a gente pode redesenhar nossos sistemas de consulta, de decisão, para que eles valorizem as diferentes formas de saber, o que os acadêmicos chamam de epistemologias diversas, como o saber tradicional, o saber da experiência, e não só o conhecimento técnico universitário.
E no fundo, a pergunta é: como a gente pode redistribuir o poder de fala e de decisão numa sociedade tão desigual como a nossa? São perguntas bem complexas mesmo, sem resposta fácil, mas que precisam estar no centro do debate, né? Com certeza, olha, a gente está há menos de um mês da COP30 lá em Belém e há um ano de uma nova eleição presidencial. O Brasil está vivendo um momento meio que de espelho, sabe? Refletindo os avanços que a gente teve na reconstrução democrática, que são inegáveis, mas também as feridas históricas, as contradições profundas. Fica cada vez mais claro que a democracia não é um lugar onde a gente chega e pronto, acabou. Não é um sistema pronto, é um processo, uma construção contínua, que exige vigilância o tempo todo, participação ativa da cidadania, disputa de narrativas e uma capacidade enorme de se reinventar diante dos novos desafios. Parece que a democracia brasileira está sempre num teste de estresse, né? A sensação que fica, olhando para essa semana toda, é que ou o país aprende a disputar poder de um jeito mais inteligente, mais inclusivo também nesse novo campo de batalha digital, ou a gente corre o risco de continuar sendo um lugar onde muita gente é vigiada, tem seus dados explorados e muitas vezes é enganada por narrativas que servem só para alguns poucos. A grande questão que fica em aberto, e talvez seja o maior desafio para os próximos anos, é se o Brasil vai ter a capacidade de transformar todas essas contradições, essas tensões entre o global e o local, o verde e o petróleo, o analógico e o digital, a elite e a base, em uma potência democrática renovada. A resposta para isso não vai vir de cima, não está pronta em nenhum manual. Ela vai depender da nossa habilidade coletiva de disputar os sentidos do que está acontecendo agora, de ocupar os espaços de poder e, principalmente, de imaginar e lutar por outros futuros possíveis, para além daquilo que apresentam para a gente como inevitável. Quer entender esse jogo para além dos memes e das manchetes? Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vem pensar com a gente sobre esse Brasil que ainda dá para salvar. Isso se a gente não deixar o algoritmo decidir tudo por nós, né? E os links para as fontes que a gente usou para montar essa edição e também para outros artigos relacionados estão todos aqui na descrição, tá? Muito obrigada pela companhia e lembrem-se, o podcast vai ao ar de segunda a domingo, sempre trazendo informações importantes e relevantes para a gente refletir junto.